Israel instituiu muros com passagem de um lugar, de um lado para o outro, mediante a apresentação de passaporte. Só que esses muros estavam no meio dos bairros das pessoas. Você imagina o que foi na faixa de Gaza, que agora, não só, além dos muros, né, além dessa violência, também teve uma intervenção militar, a partir de bombardearam tudo, não sobrou inclusive escola, hospital, nada. Gaza hoje está em escombros, né, com muita gente morta, como vocês estão acompanhando no noticiário, e que poucas vezes tem acesso ao que de fato está acontecendo. Esse foi o primeiro tema de interesse desse filósofo camaronês, Achille Mbembe. E ele também se dedicou a pensar a centralidade do debate racial para o que acontecia em Gaza, para a construção, a partir do conceito de raça, dessas desigualdades distributivas do acesso à terra. Foi daí que ele começa a pensar uma discussão em torno do que ele chamou de devir negro no mundo, e partiu para escrever esse livro, que a princípio não tem muito a ver com nós biólogos, né? Queria também aproveitar, dizer que é uma honra para mim, eu sou biólogo, e é uma honra estar aqui. Convites de estudantes de biologia, eu sempre digo sim, porque eu acho muito importante, tá? Essa mobilização dos estudantes é uma forma de se formar a partir do interesse de vocês. Então, muito obrigado pelo convite, fico honrado de vocês acharem que eu posso contribuir na formação de vocês. Contem comigo sempre, tá? E parabéns por essa semana de biologia, isso é necessário para o país, para o mundo, e vocês estão mostrando que a gente está em movimento, né? Que aqui a gente está pensando, movendo estruturas, isso é muito importante, tá? E depois eu também não posso deixar de fazer uma coisa que eu sempre faço quando eu venho aqui, é dizer viva a UERJ, viva a UERJ FFP. Eu tenho um orgulho enorme de estar aqui, uma satisfação imensa de estar aqui. Eu amo esse lugar, não é de hoje que eu venho aqui para os eventos de educação, pessoal do cinema, circulo em diferentes espaços aqui, mas como biólogo estou imensamente feliz de estar numa semana de biologia, mais uma vez aqui com vocês. É uma honra gigantesca, queria agradecer esse convite e compartilhar um pouco do que a gente vem pensando e discutindo na pesquisa em educação ambiental. Eu sou um biólogo que comecei a fazer pesquisa em educação ambiental em 1991. Eu tinha 3 ou 4 anos de idade, eu sou muito precoce. Está aqui meu colega de faculdade, o professor André Micaldas, que é meu contemporâneo da biologia, e a gente, então, lá nos anos 90, teve a oportunidade de participar da Rio 92. Eu estava lá todos os dias da Rio 92, acompanhando o que aconteceu, o que se discutia, envolvido nos movimentos ambientalistas que estavam emergentes no Rio de Janeiro naquela época. Muitos movimentos aqui de São Gonçalo, movimentos de pescadores aqui de São Gonçalo, uma luta enorme dos moradores aqui de São Gonçalo, da onde surgiram muitas parcerias que eu tive aqui, no Columbandê, na Biblioteca Comunitária da professora Lourdes Brasil, do Instituto Gênesis, minha grande companheira de luta. Com as companheiras, eu queria muito recomendar que vocês conhecessem as mulheres do Salgueiro, aqui do Complexo do Salgueiro, companheiras nossas de lutas há muito tempo, com quem o GEASUR vem tendo a oportunidade de construir coisas. Por exemplo, um curso de educação ambiental de base comunitária, políticas de existência e reexistência no território. Com elas, nós fizemos isso em 2022 e fizemos um seminário avaliativo dessa atividade ano passado, aqui, né, na UERJ, com a professora Francine Pinhão, que é minha parceira de luta e de guerra, com outras companheiras que a gente tem aqui, a professora Amanda, a professora Tatiana Galieta, entre outras companheiras incríveis que a gente tem aqui. Bom, eu não vou, como eu comentei, seguir esses slides aqui por conta de não querer repetir alguns assuntos, mas queria falar um pouquinho do Achille Mbembe e mostrar por que nós, biólogos, precisamos ler esse cara e entender um pouquinho desse cara, ainda mais nesse momento que a gente está
discutindo crise climática, violência, né, da desigualdade socioambiental, a percepção de como o elemento raça institui uma política de desigualdade, como a Andressa muito bem colocou, organiza uma estrutura de desigualdade distributiva do dano ambiental. Não só do dano ambiental, mas também do privilégio ambiental. Então, o Achille Mbembe traz essa noção de necropolítica a partir dos estudos dele de inimizade, que partem lá da Palestina, como eu estava comentando. Ele constrói uma noção de que o Estado moderno, autoritário, e ele tende a ficar cada vez mais violento e autoritário, vai criando políticas públicas, explícitas ou implícitas, de violência de Estado, de armar, por exemplo, a polícia, de comprar helicóptero Black Hawk, como a polícia do Rio de Janeiro acabou de comprar, não sei se vocês viram, né? 200 e poucas novas coisas, equipamentos, arma para a polícia, né? Para que as operações continuem, portanto, né? E as operações violentas continuem, mas a gente sabe que essas operações não são no Leblon. Essas operações não são na zona sul do Rio de Janeiro. A gente sabe onde elas são e sabe a cor das pessoas escolhidas para morrer nessas operações. É sobre isso que o Achille Mbembe está falando no livro Necropolítica, que eu queria recomendar muito a leitura. Ele é difícil de ler, porque é um livro da filosofia, fininho, mais denso, mas ele é importante e eu acho que vocês vão gostar de ler, até porque depois ele escreve um outro livro muito incrível, chamado Brutalismo. E no Brutalismo, aí sim, ele maceta a questão ambiental e vai mostrar como a questão ambiental é trazida para essa política, para essa necropolítica. O brutalismo, para ele, é uma espécie de econecropolítica. Eu fiz um resumo aqui, enquanto a Andressa falava aqui, rapidinho, de 10 pontos para conversar com vocês sobre essa temática. Pode ser? A noção de brutalismo é uma espécie de regime político, tá? E o regime do brutalismo descreve essa nova forma de dominação social que se baseia numa combinação entre destruição ambiental, extrativismo ambiental ao máximo, brutal, junto com controle digital, que tem a ver com a exclusão digital. É o primeiro ponto. O segundo ponto, essa lógica da extração total, extrativismo até o fim, como a gente está vendo agora com as grandes mineradoras querendo explorar no fundo dos oceanos, né? Ou querendo explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, onde a gente vê um ecossistema novo, recentemente descoberto, né? Então a gente acaba de descobrir um bioma praticamente novo e tem a exploração, o desejo da exploração desse lugar. O Achille Mbembe escreveu sobre isso lá para finais dos anos 2010, 2018 ele escreve esse livro, ele é publicado em português em 2020, se não me engano. Essa lógica da extração total. Terceiro, é o colonialismo e as continuidades brutais do colonialismo. O brutalismo atual tem essas raízes no colonialismo do racismo histórico, ou seja, dos efeitos de colonialidade, como muito bem a Andressa colocou. Ele reperpetua a lógica colonial racial, dentro do que um outro autor, que eu também queria recomendar para vocês, chamado Malcolm Ferdinand. Alguém falou do Malcolm Ferdinand para vocês durante a então eu gostaria. Desculpa ficar citando autores, viu, gente? Mania de professor. Malcolm Ferdinand é um jovem pesquisador, engenheiro ambiental e filósofo que estudou o tema do racismo ambiental a partir de uma coisa que ele chamou de ecologia decolonial. Olha que interessante. Ele vai pensar o mundo e as discussões ambientais a partir do Caribe. Então, o livro dele chama-se Ecologia Decolonial, Pensar o Mundo a partir do Caribe. Malcolm Ferdinand, ele é um autor negro que viveu a experiência de ser um jovem estudante negro na França, sendo francês, só que da Martinica, de uma ilha do Caribe. Então ele experimentou algo muito semelhante ao racismo que o Frantz Fanon
enfrentou num outro livro que eu também acho muito importante para a gente ler, chamado Os Condenados da Terra. E aí ele vai denunciar a maneira como que ele chamou de dupla fratura. Não dá para separar o debate ambiental da maneira como nós fomos colonizados, a maneira como eles decidiram nos explorar. Até porque, segundo Achille Mbembe, essa maneira se perpetua e repete esse colonialismo extrativista, neo-extrativista, que hoje está no seu pico extremo. Não entender isso é a gente fazer uma discussão ecológica sem entender discussão política. Mercantilização da vida, também estamos vendo, está tudo à venda. E atualmente estão vendendo gente, né? Vendendo patentes de gente, e por aí vai. Crise ecológica e devastação, destruição ambiental é inseparável do brutalismo. O brutalismo, que exerce esse controle digital, também precisa da destruição ambiental para exercer seu controle. O oitavo ponto, para mim um dos mais importantes, o corpo negro como alvo central. O corpo negro continua sendo um ponto central da violência, desde a escravidão até o genocídio. Principalmente o genocídio contemporâneo nas periferias urbanas da América Latina. E ele fala disso, cita o Rio de Janeiro, e mostra exemplos aqui também. Nono ponto, morte lenta e necropolítica, né? E isso é uma política que vai se instituindo aos poucos, se divulgando aos poucos, se penetrando aos poucos, se capilarizando aos poucos. E o último ponto, resistência e reinvenção do mundo. O que ele diz? Que apesar da violência, esse filósofo incrível propõe a necessidade de imaginar outro mundo possível, que a gente não pode perder de vista uma prática de solidariedade, de cuidado e uma atenção cada vez mais presente da justiça planetária. Portanto, aqui a gente está falando de justiça ambiental. Esses são os pontos centrais da obra desse grande pensador contemporâneo. Agora eu quero mostrar outras coisas para vocês. Pode ir passando aqui, para avançar um pouco nessa relação com o conceito de racismo ambiental. Aí, eu não quero repetir, mas eu gostaria de primeiro mostrar como é que se escreve Henri Axelrad, porque recomendo que vocês conheçam. É um autor muito importante da área do planejamento urbano, que vai construir recentemente mapas para mostrar como é que ele visualiza nesses mapas a desigualdade distributiva do dano ambiental. Como esse mapa que a Casa Fluminense produziu, que é o mapa da vulnerabilidade, ela coincide, não por acaso, onde estão populações negras. Mas o Axelrad também produziu mapas sobre o que aconteceu em Mariana e Brumadinho. E ele mostra que as principais vítimas de Mariana e Brumadinho são populações negras e indígenas. E se a gente olha isso para o cenário da América Latina inteira, esse padrão, entre aspas, se repete. Então o professor Axelrad é uma referência importante para entender a desigualdade distributiva do dano ambiental. Eu queria falar um pouco sobre esse aspecto, porque me interessa mais recentemente falar não apenas da denúncia do racismo ambiental, mas falar do anúncio do que emerge destes territórios. Nesses territórios a gente também vê muitos processos de resistência, e é em cima deles que tem sido o interesse das pesquisas do GEASUR. Não sei se vocês conhecem, o Grupo de Estudos em Educação Ambiental desde o Sul, que está pensando justamente uma educação ambiental contextualizada na América Latina, no sul global, por isso esse nome bilíngue. Convido vocês a conhecer pelo nosso Instagram, @gea.sur. A gente botou um link e acessa a nossa página, está todas as nossas publicações grátis lá para vocês acessarem, livros, artigos, teses, dissertações. Eu coloquei algumas aqui para vocês conhecerem. Mas eu queria também apresentar a professora Tânia Pacheco, que é uma das pioneiras do debate do racismo ambiental na América Latina. E ela construiu um site chamado combateaoracismoambiental.net. Eu também queria convidar vocês a conhecerem. Ela é da Fiocruz, e a professora Tânia Pacheco, ela articula um mapa dos conflitos ambientais e saúde que a Fiocruz produz, que é absolutamente maravilhoso para mostrar onde estão os conflitos ambientais,
as consequências deles, mas também as lutas políticas que surgem daí. E é daí que veio, por exemplo, o trabalho da minha aluna de doutorado, a Anne Cassiador. Bom, esses pesquisadores brasileiros estão em diálogo já há muito tempo com esses dois autores norte-americanos, o Benjamin Chavis, que a Andressa até conheceu, teve contato, que é um pastor, mas que estava na luta das comunidades negras na Carolina do Sul, junto com esse advogado, Robert Bullard, que esteve aqui no Brasil. A gente teve a oportunidade de conversar muitas vezes com ele, e eles constroem essa noção de racismo ambiental e elaboram isso teoricamente. Uma coisa que eu ouvi do próprio professor Bullard, que é esse advogado, ele dizia que era fundamental ter um conhecimento organizado para garantir a justiça. Essa frase eu nunca mais esqueci. O conhecimento subsidia a justiça. Para fazer justiça é preciso conhecimento. Os biólogos e biólogas, tendo isso em mente, começam a entender que o que a gente faz na nossa formação como biólogo, bióloga, é ser advogado daqueles que não têm voz, de uma árvore, de um peixe, de um pássaro. Todos nós aqui somos advogados da vida. Advogados e advogadas da vida. Estamos em defesa da terra, da mãe terra, da nossa mãe comum, do nosso ventre comum, para onde a gente vai voltar. Compromisso com ela sempre, isso é absolutamente fundamental. Que isso toque o coração de vocês, porque todo dia eu me sinto responsável pelas pessoas vivas e não vivas, que não estão mais conosco, mas que nos deixaram vítimas de violências ambientais, e dos seres não humanos que compartilham conosco essa existência, né? Eu tenho uma bananeira, por exemplo, que me inspira todo dia com a beleza linda, aquelas folhinhas que ela tem. Cada folhinha nova é maior que a outra. A gente aprende com um peixinho, aprende com um passarinho, aprende com um rio, né? Um biólogo, uma bióloga bem formada sabe ler esses sinais na natureza. Anda na mata e vai conversando com a vida. A vida vai falando através da nossa experiência com ela, né? Pode passar. Aqui algumas pesquisas para vocês conhecerem. O Clementino Júnior, por exemplo, que é cineasta, trabalhou a discussão do racismo ambiental através do cinema. Convido vocês a conhecer como o conceito de necropolítica, usada no cinema ambiental, com atingidos e atingidos por barragens lá em Mariana e Brumadinho, ajudou a pensar uma educação ambiental de base comunitária a partir da experiência de atingido e atingida dessas pessoas. A Mahalha, por exemplo, estudou as lutas que emergiram, as lutas socioambientais que emergiram depois do crime, né? Lá em Mariana. E a Gabriela Trindade, que é daqui de São Gonçalo, professora aqui da rede de São Gonçalo, com muito orgulho, minha ex-aluna maravilhosa, e trabalhou e estudou junto com as mulheres do Salgueiro, essa ONG que eu estava comentando, que são coautoras não só da dissertação, mas participaram da banca, do processo, de tudo, né? Como é que é uma educação ambiental que se constrói a partir do chão das periferias, né? A partir da luta política dessas mulheres. Convido vocês a conhecer. Pode passar. Algumas publicações, mas uma que eu queria destacar rapidamente é que tem me interessado, não só, como eu estava falando, da denúncia do racismo ambiental, mas também a denúncia da branquitude ambiental. O que é a branquitude ambiental? É o privilégio branco de falar sobre o meio ambiente e ter acesso a determinadas discussões do meio ambiente e ao próprio meio ambiente. Quem tem acesso ao jardim botânico? Quem tem acesso às áreas verdes preservadas da cidade? Quem mora com vista para o verde, para sentir o cheirinho da floresta, o som dos passarinhos, não se apavorar com uma chuva, né? Então, o privilégio branco, o privilégio do discurso branco sobre o meio ambiente precisa ser observado. Falar de meio ambiente, muitas das vezes, é profundamente, radicalmente diferente, dependendo de quem fala. De onde fala, do lugar de fala da pessoa que está operando aquele conceito de meio ambiente. Com isso, eu quero chamar a atenção para a necessidade de a gente entender que existem várias educações ambientais. Existe uma educação ambiental da hegemonia também, que é o interesse de pesquisa da Anelisa, que está aqui fazendo mestrado lá conosco,
bióloga também, formada lá na UFMG, também lá na comissão do Encontro Nacional de Estudantes de Biologia, está aqui, né? E quem não está sabendo do ENEB, pode procurar a Anelisa aí para conversar. A ENEB é absolutamente fundamental na formação de biólogos e biólogas, né? Fundamental. E a discussão de pensar essas educações ambientais e construir uma educação ambiental rebelde, insubmissa, subversiva, contra-hegemônica é fundamental e depende da gente. E principalmente da gente que saiba ouvir as vítimas, os afetados, os atingidos, os periféricos, os excluídos, ou como diria Paulo Freire, os esfarrapados do mundo. Eu quero terminar com uma poesia, tá? Pode passar. Solano Trindade, não sei se vocês conhecem esse poeta maravilhoso, mas eu queria muito recomendar, porque ele, além de poeta, lá no início do século, tá vendo? Ele também foi um educador ambiental. Tem uma educação ambiental dentro da poesia do Solano Trindade. Vamos ver se a gente encontra. Meu canto de guerra, eu canto na guerra como cantei na paz. Pois meu poema é universal, e o homem que sofre, o homem que geme, é o lamento do povo oprimido, da gente sem pão. É o gemido de todas as raças, de todos os homens. É o poema da multidão. Pode passar, por favor. Aqui, um outro lugar, um outro poema. Poemas de luta do povo. Tem gente com fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo para dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Pi, estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Brasipina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, trem sujo da Leopoldina, correndo para dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum lugar, em algum destino. Pode passar, Paulo. Trem sujo da Leopoldina, correndo para dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando lentamente, começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio do ar, todo autoritário, manda o trem calar. Aqui ninguém vai nos calar. Sucesso e força para vocês na caminhada de cada um. Avante.